Segundo Crônicas, capítulo 7, verso de número 13 a seguir. Segundo Crônicas, capítulo 7. Vou dar aqui para vocês. Samuel está bem pertinho. É vizinho. Segundo Crônica, está no primeiro, tá aqui. Segundo 7. Ó, segundo Crônicas 7. A senhora ajudar. Segura ela pedindo. Desliguei, amor. Vai ler aqui, né? Pensei que tava era isso, ela fez deixar isso aqui. 6, 7 agora. 7. Segundo Crônicas 7. Glória a Deus. Amém? Então vamos ler, diz assim, segundo Crônicas 7, 13. Se eu fechar os céus e não houver chuva, e se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, nesta manhã, mais uma vez nos colocamos em oração, meu Pai. Ó Deus, lemos aqui na Tua palavra e queremos ouvir, meu Deus, o Teu Espírito, a Tua vontade falando conosco, Pai. Nesta manhã, o Senhor pronuncia a Tua vontade, pela qual ela é boa, perfeita e agradável. A palavra de cada um de nós, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Então, queridos, lemos esta passagem do livro de 2 Crônicas, quando Deus ele aparece a Salomão. O Senhor aparece ali, se revela para ele após a consagração do templo, né? Sabemos que Salomão ele vai construir o templo, onde até então a arca era depositada no tabernáculo. O tabernáculo ele era móvel, né? Era desmontável, montava ele, desmontava. Porém, Davi teve esse intuito, esse interesse de construir o templo onde pudesse aos sacerdotes, levitas, enfim, aqueles que trabalhavam no serviço da obra de Deus, pudessem se reunir, se congregar. E foi concretizado por Salomão. Salomão constrói esse templo, Deus aparece a ele em sonhos, e Deus vai ali direcionar Salomão diante da seguinte situação. Olha o que Deus vai dizer a ele: se Deus fechasse os céus e não houvesse chuva, e ordenasse aos gafanhotos que consumisse a terra ou enviasse a peste entre meu povo. Então veja que Deus está aqui pronunciando o que aconteceria se aquele povo se desviasse da presença do Senhor. Primeiro, naquela época o povo vivia à base da agricultura, então tudo que eles plantavam, então o recurso deles estava na natureza. Então, se não houver chuva, automaticamente não tem plantação, porque sem água não cresce. Então Deus está dizendo: se eu fechar os céus, ou seja, se eu ordenar que não chova, e se ainda enviar gafanhotos, ou seja, para consumir, porque gafanhotos ele é considerado uma praga, porque ele consome aquilo que está, né, na natureza, no ambiente, muitas coisas que são plantadas. Então veja que Deus está dizendo ao Salomão: olha as coisas ruins que podem acontecer se este povo vier, né, a se desviar, se porventura acontecer tais fatos. Deus está ali já avisando a ele, deixando em alerta: ó Salomão, fica alerta, porque pode vir a acontecer isto. Porém, tem uma solução.
tem uma forma e uma maneira, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, aqueles que carregam o nome do Senhor. E quem são esses hoje? Naquela época era Israel, e hoje somos nós que carregamos o nome do Senhor. Por quê? Porque somos representantes de Deus aqui na terra, temos a sua autoridade, e a autoridade é poder e representação. Então, nós representamos, temos a autoridade de representar a quem? A Jesus. Então nós somos este povo que se chama, ou seja, pelo nome dele. Nós somos chamados pelo nome de Cristo, por isso cristãos. Então temos essa responsabilidade sobre nós, o nome dele. E esse nome ele é poderoso. Oh, glória a Deus! O nome de Jesus, como Paulo vai dizer em Filipenses 2,5 em diante, encerrando ali no 10, que é um nome que está sobre todo nome, pelo que todo joelho se dobrará e toda língua confessará daqueles que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Aleluia! Então, o nome de Jesus. E Pedro, em Atos 4,12, vai dizer que nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Então, querido, o nome de Jesus ele salva, o nome de Jesus é poder, é autoridade, o nome de Jesus é nome exaltado, glorificado. Então, este povo que se chama por este nome, ao nome dele, o que ele precisa fazer? Este povo se humilhar. Quando este povo reconhecer, porque a palavra humilhar ou humilhação na sua origem nos dá o entendimento de voltar à origem, de lembrar a nossa origem. E qual é a origem do ser humano? Fomos formados a partir do pó. Então, quando nós nos humilhamos, estamos dizendo: Senhor, lembra que eu sou pó. Eu reconheço que eu fui formado a partir do pó. Então, estamos nos humilhando quando lembramos do que fomos criados, do que fomos e do que somos formados a partir do pó. Isso é humilhação. E além de se humilhar, orar, que é dialogar com Deus, que é falar com Deus. Precisamos nos humilhar, reconhecer nossa estrutura, nossa origem, do que fomos formados, e também precisamos dialogar, conversar, falar com Deus. Terceiro, buscar a minha face. Buscar a face de Deus. Fala de uma entrega mais profunda, fala de contato mais profundo. Buscar a face de Deus é ir além. Nós sabemos que ali a praia, que a praia é a parte da areia, O mar ele tem o seu limite. Então, quando nós queremos ir mais além, mais a fundo, o que acontece? Quanto mais nós andamos, mais fundo vai se tornando mais fundo. E assim, espiritualmente falando, nós temos um limite. Para nós ali está confortável. Não, já estou orando aqui, está bom demais. Mas buscar a face de Deus é romper esse limite, é ir além do que está do nosso controle, é ir além da nossa zona de conforto, é ir muito além daquilo que nós estamos acostumados, é buscar a face do Senhor. Porque até hoje você pode ver que as pessoas continuam descobrindo coisas nas profundezas do mar. Por quê? Porque é algo imensurável, é algo muito grande. Imagine na presença de Deus, se nos aprofundarmos, quanto mais Deus tem para nos revelar. Glória a Deus. E ele diz mais, quarta coisa, se converter dos seus maus caminhos. A conversão significa mudança de direção. É nós mudarmos a direção do nosso caminho. Se estivermos andando em direção a um caminho diferente daquilo que é a vontade de Deus, a conversão é justamente esta mudança de direção. E Deus estava dizendo para Israel que se ele se humilhasse, orasse, buscasse sua face e mudasse a direção dos seus caminhos, porque muitas vezes nós achamos: porque eu sou crente, tudo que eu faço
é aprovado por Deus. Não tudo que eu coloco, nem tudo que nós pensamos, nem tudo que nós queremos fazer é a vontade de Deus. O próprio Paulo vai dizer que o bem que ele queria fazer, ele acabava não fazendo, mas o mal que ele não queria, ele fazia. Aí ele se pergunta: Deus quer que nós pratiquemos o mal? De forma nenhuma. Mas a nossa humanidade, que é imperfeita, acaba fazendo coisas ruins. Mas essa não é a vontade de Deus. É só para nós compreendermos que precisamos nos voltar para o caminho do Senhor. E o que isso trará sobre nós? Ele diz: então eu ouvirei dos céus, quando nós nos humilharmos, quando nós orarmos, quando nós buscarmos a face de Deus e se converter dos nossos maus caminhos, teremos resposta das nossas orações. Teremos resultado das nossas orações. E o que é que nós mais ansiamos quando oramos? É que a resposta da oração. Quem é que quer orar e não tem resposta da oração? Vamos só orar por orar? Nós oramos porque pedimos alguma coisa que Deus pode nos dar e Deus pode fazer. Nós oramos porque confiamos que Deus ele pode nos ouvir e fazer. Então isso é o que Deus está dizendo. Então eu ouvirei do céu. Olha aí, Deus ouvirá a nossa oração. E mais, perdoará os nossos pecados. Oh, glória a Deus, amém. O perdão do pecado traz a restauração, o restabelecimento da comunhão entre o homem e Deus. Aqueles que têm os seus pecados perdoados, eles dizem: eu tenho comunhão com o Pai, porque eu fui perdoado. Amém. Somente quem é perdoado tem comunhão com Deus. E ele encerra dizendo: e sararei a sua terra. Então Deus ele quer tratar, sarar nossa terra, nossa vida. Que nós deixemos, melhor dizendo, que Deus ele trate da nossa terra. E o verso 15 que nós lemos, ele diz: e agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração feita neste lugar. Glória a Deus. Promessa de Deus de sempre estar ouvindo a oração feita neste lugar, e os ouvidos dele atentos, nos ouvindo, nos escutando. Olha aí que maravilha, Deus. Glória a Deus. Nos ouve, Deus nos vê. Amém? Amém, Jesus. Então, queridos, essa é a palavra, fique com ela, medite nela, e vamos orar a oração final, a oração da fé, com muita fé, para a glória do nome do Senhor Jesus, tá bom? Amém. Então vamos orar em nome de Jesus nesta manhã, ao nosso propósito que Deus nos concedeu de estarmos aqui. Oremos, Senhor nosso Deus e Pai. Queremos orar, meu Deus, mais uma vez na Tua presença. Te damos honra, meu Pai, te damos glória e louvor, pois o Senhor tem nos abençoado, Pai, por toda a bondade, por todos os Teus feitos, por tudo aquilo que o Senhor tem operado em nossas vidas. Reconhecemos, ó Deus, que somos carentes e necessitados da Tua misericórdia. Reconhecemos que somos pó e cinza e queremos, Senhor, muito mais daquilo que o Senhor pode nos proporcionar. Ó Deus, eu oro pela vida e cada das minhas irmãs, pela vida da minha esposa, pela vida da nossa irmã Maria José, pela vida da nossa irmã Amélia. Eu oro, meu Deus, pela vida de toda a nossa igreja, todo o Teu povo, meu Pai, que não pôde estar aqui nesta manhã, mas que o Senhor Deus estenda as Tuas mãos poderosas, Pai, sobre a vida, sobre o lar, a casa, a família. Te peço, Senhor, em favor da nossa família, da minha e da minha esposa. Toma cada um em Tuas mãos, meu Pai, os meus pais, meus avós, meus irmãos, enfim, a toda a minha parentela. Ó Deus querido, eu creio, meu Pai, na Tua boa mão, operando e agindo poderosamente. Ó Deus querido, que o Senhor venha abençoar o nosso propósito, Deus, e que o Senhor venha abençoar, meu Pai, Deus querido, todo o corpo colocarmos em Tuas mãos, que seja para a glória do Teu nome. Amém, Jesus, e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe.